proteger as religiões de matriz africana e os seus adeptos. E, para isso, essa proteção ela não tem que vir só por meio legislativo, é preciso também um aspecto cultural. Há muitos negros e negras hoje nas igrejas evangélicas, né? Quer dizer, as igrejas evangélicas hoje das periferias são tomadas por pessoas negras. É fundamental que essa juventude negra evangélica seja trazida, interpelada, disputada, para que ela mesma defenda a tolerância religiosa e a pluralidade religiosa nesse país. Quer dizer, não cabe só às pessoas que estão nas religiões de matriz africana. Os negros e negras que estão nas igrejas evangélicas precisam ser trazidos, disputados, para que a gente crie esse clima de tolerância e de proteção das religiões de matriz africana. É preciso... Nós participamos da CPI que investigou o extermínio da juventude negra e pobre. Essa CPI produziu um relatório que eu acho que todo mundo que está nessa plateia aqui deveria ter acesso a esse relatório, ler em grupo, pegar o relatório, fazer pequenos grupos de trabalho, ler quais foram as diretrizes em termos de legislação e políticas públicas para começar a atuar nos seus municípios, nos seus estados. A gente não pode esquecer que o Brasil é uma federação. Existe um pacto federativo, portanto, as políticas de enfrentamento do racismo e de empoderamento da juventude negra e pobre não vai se dar só no âmbito da União, tem que se dar no âmbito dos estados e dos municípios. Então, é fundamental que se pegue o relatório, os diferentes grupos, as diferentes organizações do movimento negro, sentem, vejam esse relatório e comecem a pensar em estratégias de como atuar nos seus municípios e nos seus estados para implementar essas políticas. É preciso rever a política de drogas, fundamental, porque hoje a guerra às drogas é uma guerra aos pobres e aos negros pobres em especial. Com a desculpa de guerra às drogas, tem se ocupado territórios, matado pessoas, inclusive pessoas que não têm envolvimento direto no tráfico de drogas ilícitas, e nós temos superlotado as nossas prisões. Então, há que se rever urgentemente a política de drogas nesse país. Essa é uma agenda que tem que ser incorporada. Nós temos que reafirmar a legalização do aborto, porque o aborto clandestino, ou seja, a interrupção insegura da gravidez indesejada, é hoje a primeira causa de mortalidade entre mulheres negras e pobres e a quarta entre mulheres em geral. Então, essa questão da legalização da interrupção segura da gravidez indesejada é fundamental nesse empoderamento. É preciso proteger as religiões de matriz africana e os seus adeptos. E, para isso, essa proteção ela não tem que vir só por meio legislativo, é preciso também um aspecto cultural. Há muitos negros e negras hoje nas igrejas evangélicas, né? Quer dizer, as igrejas evangélicas hoje das periferias são tomadas por pessoas negras. É fundamental que essa juventude negra evangélica seja trazida, interpelada, disputada, para que ela mesma defenda a tolerância religiosa e a pluralidade religiosa nesse país. Quer dizer, não cabe só às pessoas que estão nas religiões de matriz africana. Os negros e negras que estão nas igrejas evangélicas precisam ser trazidos, disputados, para que a gente crie esse clima de tolerância e de proteção das religiões de matriz africana. É preciso um investimento maior nas políticas de AIDS. Hoje a AIDS é uma doença que mata pobres. Então, quem tem a juventude que tem morrido em decorrência da AIDS é a juventude pobre e a juventude negra. As campanhas de prevenção à AIDS desapareceram da televisão e muitos adolescentes e jovens têm chegado aos hospitais de referência já doentes por não se saberem infectados pelo HIV. Isso é fundamental. E na questão da educação, aí eu quero dialogar muito com a fala do José Otávio. De fato, nós precisamos, aí, não só no âmbito da União, do que compete à União, mas aos estados e municípios, garantir uma educação de qualidade. E a educação de qualidade, ela, claro, implica não só as questões curriculares, mas as questões espaciais também. Uma escola que se pareça cada vez menos com prisão, em que as pessoas tenham vontade de estar lá e que elas tenham acesso, claro, ao ensino da história da África é fundamental. Quer dizer, a gente tem que saber de onde vieram os povos que nos constituíram, que nos legaram coisas tão importantes para a nossa identidade cultural hoje, como, por exemplo, o samba, para citar aí uma manifestação cultural que é de herança africana. Como diz Caetano Veloso, o samba é pai do prazer, mas o samba é filho da dor, é filho da escravidão. É fundamental que a gente saiba isso, a história da África, mas é também fundamental que a gente saiba a Revolução Francesa, os valores que a Revolução Francesa trouxe. Então, não podemos cair nessa falácia de que nós temos que ficar com os bens culturais e os saberes que nós mesmos engendramos sem acesso a outros, porque isso é conservador e isso desempodera a gente. É fundamental que o funk e o hip hop sejam reconhecidos como manifestações culturais, é fundamental, mas é importante também que a juventude negra e pobre tenha acesso à literatura, aos clássicos da literatura, tenha acesso à chamada música erudita, ou seja,
uma frase de Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura, negro. Ele disse numa letra de uma música: o povo sabe o que quer, mas o povo quer o que não sabe. Então, a juventude negra e pobre também tem que lutar por ter acesso àquilo que eles não sabem, que querem ainda, mas que têm o direito. Ou seja, a chamada cultura de elite, que sempre foi apropriada por um grupo nesse país e que sempre serviu de empoderamento e de acesso ao poder. Então, nós temos que ter acesso às duas coisas. E, por fim, reiterar, mais uma vez, nós somos uma federação. O alvo das críticas da representação não deve se concentrar apenas nessa casa. Lembre-se que há câmaras de vereadores muito próximos de vocês, eleitos pela população da qual vocês fazem parte. E há, por exemplo, assembleias legislativas nos seus estados. Vocês também têm que ocupar, vocês também têm que pressionar esses espaços de representação política. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Jean.